Olá, pessoal. Esse é o projeto Vídeo Resenha do livro Por que Fazemos o que Fazemos? Aflições Vitais sobre Trabalho, Carreira e Realização. Eu sou Patrícia Kolbe, psicóloga e educadora, e esse é o 6º vídeo dessa série. Bom, como vocês podem observar, esse é um vídeo caseiro, esse é um projeto intuitivo, porque estou aprendendo, estou tentando dominar essas tecnologias aí. Então sejam todos muito bem-vindos. E esse vídeo eu vou começar fazendo perguntas para a gente pensar. Para você, o que é rotina? Você associa a rotina a algo negativo? Para você, rotina e monotonia são sinônimos? Significam a mesma coisa? Esse é o tema do 4º capítulo que a gente está começando a trabalhar hoje, tá? O nome dele é Rotina Não é Monotonia. Então, o que é a rotina, né? Nesse capítulo, o Cortella vai então fazer essa diferenciação entre rotina e monotonia. Então, ele começa afirmando que elas não são a mesma coisa. Na nossa cultura, de uma maneira geral, a gente aprendeu que rotina está associada a algo que não é muito bacana, né? É algo ruim, é algo chato, é pesado, porque ela tá ligada de certa forma, à repetição. E de fato ela tá ligada a esse aspecto da repetição. Mas tem alguns detalhes, tem alguns aspectos que Cortella nos faz pensar e que para mim fez muito sentido. Então vamos ver aqui, né? Ele indica alguns aspectos, como eu falei, sobre a questão da rotina. Ele diz o seguinte: a rotina pode ser libertadora, porque ela permite a organização de uma atividade e, portanto, a utilização inteligente do tempo. Então, se eu tenho algo que eu preciso fazer com frequência, e aí eu tenho uma otimização do meu tempo, né? Porque eu sei os passos que eu preciso seguir e isso agiliza o meu tempo. A rotina, ela garante eficiência e segurança. A rotina consiste numa série de procedimentos padrões com os quais um processo se completa. Organização e estruturação estão ligadas, são a base da rotina. E aí ele traz alguns exemplos bem evidentes, vamos dizer assim, de como um processo de rotina ele é muitas vezes imprescindível. Então ele traz o exemplo de um avião que vai levantar voo. Então tem toda uma rotina que o piloto precisa fazer, que o pessoal da manutenção precisa fazer e que a gente fica torcendo para que eles façam, porque caso eles não façam, né, pode haver algum acidente. Então, alguns processos de rotina são realmente fundamentais. Então, rotina é diferente de monotonia. Monotonia
aí sim tá ligada a enfado, a tédio. A rotina não necessariamente está ligada a isso. Cortella alerta que o perigo é quando a rotina deixa de ser algo que nos prepara melhor para aquilo que a gente está fazendo e passa a ser algo no qual eu não presto mais atenção. Então, quando eu não presto mais atenção, não é que seja rotina, eu caio então na automatização, né? Na monotonia, eu faço sem perceber, sem me dar conta, e caio então no automatismo displicente, sem sentido, entediante. Nessa hora, a motivação falece, ou a monotonia é a morte da motivação. E isso ele traz, vale tanto nas relações afetivas como nas de trabalho. E aqui, humildemente, eu faço uma ressalva, né? Quando ele diz nas relações afetivas, eu creio que ele quis dizer nas relações pessoais, porque no meu ponto de vista, as relações afetivas elas se dão tanto nas nossas relações pessoais, de socialização, familiar, amigos, como nas relações de trabalho. O afeto, né, ele envolve todas as relações e é justamente ele, a afetividade, que nos dá, que nos move em direção à descoberta dos nossos propósitos, né? É a nossa possibilidade de realizar com mais prazer aquilo que a gente está se propondo a realizar. Então, uma vez que o afeto fica diminuído, fica disperso, eu perco a minha energia para a realização. Então, realizo de forma repetitiva, automatizada, sem sentir o prazer daquilo que eu estou fazendo. Então, quando a gente perde aquele frio na barriga de uma coisa que a gente vai fazer, que a gente vai realizar, né? A gente perde o sentido, a gente perde o tesão por aquilo. E isso faz com que a gente caia nessa monotonia que a gente vai dizer que é igual à desmotivação. Então ele traz aqui também, ó, o automatismo é distrativo. E Cortella cita o autor mineiro Fernando Sabino para exemplificar uma frase que ele disse. Fernando Sabino disse o seguinte: a televisão é o chiclete dos olhos. Ele diz isso para descrever o estado em que nós, na maioria das vezes, assistimos algo, por exemplo, na televisão e não retemos nenhum conteúdo, né? Então é como se a gente ficasse ali meio catatônico, recebendo aquelas imagens, mas sem processar, pelo menos conscientemente, aquilo que a gente está ingerindo. E aí, nos tempos atuais, a gente pode trocar um pouco a questão da televisão pela própria internet, né? Aquelas monte de imagem que a gente fica visualizando e que às vezes a gente não absorve aquilo, né? Então, mais uma vez, a gente está no automatismo de uma atitude, de um comportamento. E para finalizar, ele traz, seja na relação afetiva, pessoal, seja na relação de trabalho, você é distraído quando é capturado pela monotonia. Por isso, a monotonia é o
principal adversário da motivação. Então, a rotina não é esse bicho-papão, ela é necessária, ela pode nos ajudar, nos auxiliar a organizar o nosso tempo, a otimizar o nosso tempo, a fazer algumas atividades com mais eficiência. E o que a gente precisa ficar atento, então, é a monotonia, é a desmotivação, é a falta de tesão naquilo que a gente está se propondo a realizar. Então é isso, pessoal. Eu quero ouvir ou ler aqui os seus comentários, a sua crítica, o seu elogio, a gente fazer desse canal um canal de interlocução, de bate-papo e de reflexão. Obrigado pela atenção e até a próxima.